Agora nós estamos aqui no Château de Chinon. Esse chateau remete a Santa Joana d'Arc, né? Antes de comentar sobre ela, filma ali os vinhedos. Aqui também tem um vinho famoso, né? O vinho Chinon. Aliás, todo o Vale do Loire tem vinhos excelentes, como, por exemplo, Sancerre e o Saumur também, entre outros. Bom, vamos falar então da história de Santa Joana d'Arc. Então, ela viveu no contexto da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, na realidade, durou 116 anos. Ela envolveu, então, um desejo da Inglaterra de dominar vastas extensões de terra da França, envolveu interesse na Flandres, que era uma região muito rica e próspera, né, do ponto de vista comercial, que tinha laços comerciais com a Inglaterra e que era vassalo do rei da França. Naquela época, com aquelas intrincadas redes de vassalagem que vão remeter, no caso que nós estamos abordando, a Guilherme o Conquistador, que saiu da Normandia e invadiu as Ilhas Britânicas, se estabeleceu então a família que foi passando de geração para geração, no qual o rei da Inglaterra, ao mesmo tempo, era vassalo do rei da França por causa do norte da França, ou seja, ele tinha propriedades na França, né, ele era senhor de vastas extensões da França, da Aquitânia, então ele era um duque que então, enquanto rei da Inglaterra, ele não devia obediência, não devia honra, não era vassalo ao rei da França, mas como ao mesmo tempo ele era rei da Inglaterra, duque da Aquitânia, então ele, enquanto duque de terras francesas, ele então era vassalo do rei da França. As coisas então foram... Mas houve guerra, né, entre França e Inglaterra no século XIII, várias disputas, mas a que nós estamos abordando é a Guerra dos 100 Anos, que começou no século XIV, século de desgraças na Europa, a grande peste, o grande cisma do Ocidente e a Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra começou muito melhor na Guerra dos 100 Anos, com grandes figuras como o Cavaleiro Negro, figura esplêndida. Foi ganhando, a França teve uma reação, mas aí depois houve uma contra-reação inglesa. O fato é que no tempo de Santa Joana d'Arc, a França estava de joelhos para a Inglaterra. Estava de joelhos, parecia que estava tudo perdido. Carlos VI, que era o rei do tempo da Santa Joana d'Arc, enlouqueceu, né? Enlouqueceu, desestabilizou ainda mais a região, empobreceu. Como a Guerra dos 100 Anos foi travada na França, desorganizou todas as vias comerciais, acabou com as feiras de champanhe, gerou um monte de crise, desgraças por aí, né? E se não bastasse isso, o Carlos VI enlouqueceu. A esposa dele não era uma pessoa fiel, e o filho do Carlos VI, Carlos VII, tinha dúvida se de fato ele era filho de Carlos VI. Então havia uma dúvida se Carlos VII era realmente o rei da França ou não. E Carlos VII, então, o pretendente ao trono, foi expulso de Paris pelos ingleses. Os ingleses conseguiram coroar o seu rei em Paris, como rei da França e da Inglaterra. Então parecia tudo perdido para a França. Ali estava tudo entregue. Mas Deus resolveu socorrer. Vamos lá. Espera, eu não entendi esse final. Então, mas Deus resolveu socorrer a França. E esse socorro veio olha que beleza que é essa vila aí medieval embaixo, né? Nossa, muito bonito o aspecto. Maravilha. Bom, mas Deus resolveu socorrer a França e esse auxílio veio com Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc não era aqui da região, do Vale do Loire, era do Dom Remy, lá mais para o leste da França, numa região que elas eram dominadas pelos ingleses, ali era um enclave francês. Bom, não vou entrar em detalhes, que bom, 1422, por volta de 1422 ela nasce, ela tem visões, ou seja, o anjo São Gabriel apareceu para ela, Santa Margarida e duas santas apareceram para ela, Santa Margarida e Santa Catarina, eu acho. Então, nessas visões, ela recebeu a missão
de fazer coroar o rei Carlos VII em Reims, que é o lugar histórico de coroação dos reis. O histórico de coroação dos reis na França é Reims, não é Paris. De fazer coroar o rei em Reims, né, e liderar algumas batalhas aqui na França, né? Era muito difícil isso, né? Como uma camponesa vai falar para o rei que ele era realmente o legítimo herdeiro e que ela ia ajudar nesse intento e levá-lo até Reims. Quer dizer, uma coisa completamente sem para aquelas pessoas lá que a cercavam, uma coisa meio sem base. Mas depois de uma série de acontecimentos que se provou que o que Santa Joana d'Arc falava era verdade, uma comitiva então levou ela, ou melhor, trouxe ela lá de Dom Remy para cá, em Chinon. O rei, futuro rei, né, não tinha sido coroado ainda, o Carlos VII, estava aqui em Chinon. Já fazia uns 2 anos que ele estava aqui. Ele estava aqui em Chinon e aceitou receber Santa Joana d'Arc. Porém, ele teve uma comissão para investigar. Santa Joana d'Arc não era louca. Ela foi levada para Poitiers para ser investigada. Bom, mas no fim o rei aceitou recebê-la, mas ele fez um teste, ele se misturou com outras pessoas e não se apresentou como Carlos VII, e ela o reconheceu na multidão. Olha, naquela época não havia fotografia, né? Como é que ela ia saber que a figura era o rei? E ela o identificou, ele ficou muito impressionado e acabou acreditando nela. Eles se encontraram aqui em Chinon em fevereiro de 1429. Santa Joana d'Arc tinha por volta de 17 anos. Ela mostrou quais eram as visões que ela teve, por causa das aparições que ela recebeu, e aí o rei acabou confiando a ela a liderança militar para reconquistar, bom, melhor, para levantar o cerco de Orleans. Então, ela que levantou o cerco de Orleans. Orleans estava cercada pelos ingleses, e ela então liderou o levantamento do cerco em Orleans, ainda em 1429, né? Depois ela ia fazer outras campanhas. O Vale do Loire teve várias campanhas vencedoras dos franceses. Os franceses que estavam perdendo tudo começaram a ganhar quase tudo. E ela levou o rei francês, o futuro rei Carlos VII, Carlos VII, para Reims. E lá em Reims ele foi coroado rei da França. Então, a Santa Joana d'Arc é a santa que salvou a França da desgraça contra os ingleses. O evento é importante, parece só uma história nacionalista, né? Essa interpretação de Santa Joana d'Arc como eminentemente nacionalista está errado, né? Por quê? Porque a França era uma nação emblemática para o mundo católico. E como Deus sabe do futuro, sabia que o protestantismo ia dominar a Inglaterra, além de outras regiões, óbvio, e que se a Inglaterra dominasse a França, e o rei, obviamente, ia ser o futuro rei Henrique VIII, ia ser protestante, então o protestantismo ia avançar para a França, o que seria extremamente inconveniente. Então, nós vamos fazer agora a visita no castelo de Chinon, onde teve esse evento emblemático. Lembrando que a Santa Joana d'Arc é muito venerada aqui na França, e Orleans ela é especialmente venerada porque ela que levantou o cerco da cidade. Teve a casa onde ela se hospedou, eu já fiz uns comentários sobre isso, e lá tem o dia de Santa Joana. O dia que Santa Joana d'Arc tem uma festividade enorme lá na cidade, umas coisas bonitas, outras coisas feias, mas tem uma enorme festividade lá. A cidade para no dia de Santa Joana d'Arc. Então vamos lá. Aqui onde nós estamos é o Salão do Reconhecimento, está em ruínas, mas aqui no dia 25 de fevereiro de 1429, Santa Joana d'Arc reconheceu Carlos VII e disse para ele que ele era o rei da França e que deveria ser coroado em Reims. Tem uma placa aí para lembrar, né? É o evento chamado como evento do reconhecimento.
É muito interessante. Aqui, nós estamos aqui no quarto do Carlos VII. Só que aí, por causa do Natal, fizeram uma decoração completamente delirante aqui, mas tudo bem. Historicamente, aqui era o quarto dele, né? Tem aqui onde é a lareira, né? Mas a decoração realmente está estranhíssima. Aqui nessa exposição aqui vemos aqui alguns elementos, né? Então o curioso é essa armadura aqui. Essa armadura é do século XV. E segundo está escrito aqui, ela pesa 25 quilos. Imagina só lutar com uma armadura dessa que limita os movimentos e pesa 25 quilos, né? Vemos aqui essa arma aqui, que é um arbalete, né, em francês. Temos aí os capacetes de proteção. Armadura, né? Não era fácil lutar com as armaduras, não, né? Nessa torre há uma curiosidade. Aqui ficaram presos durante algum tempo 5 templários, inclusive o mestre da ordem, o Jacques de Molay. Impressionante, não sabia disso. Eles ficaram aqui em Chinon. Então o Felipe, o Belo, rei da França, que era péssimo, né? Foi o mesmo rei que esbofeteou o Papa Urbano VIII, esse rei não valia nada. Então ele prendeu os cinco grandes figuras dos templários, inclusive o Demolay, né? Eles ficaram presos aqui, inclusive se diz que algumas inscrições eles podem ter feito, né? O Papa da época, Clemente V, ficou sabendo disso e mandou uns emissários aqui para investigar, né, na tentativa de absolvê-los, porque não via crime nesses templários. Inclusive, daqui saiu o documento de Chinon, que está lá no Museu do Vaticano. Então, o documento do Chinon é o documento exarado pelos emissários do Papa para dizer que os templários que estavam aqui eram inocentes. O Felipe o Belo fez isso para ficar com os recursos, né, os tesouros dos templários. Depois, no final, o Demolay vai ser queimado, né? Então, aqui eles ficaram, então, presos. Aqui é uma correção. O Papa que o Felipe o Belo esbofeteou é Bonifácio VIII e não Urbano VIII. Aqui me confundi, foi Bonifácio VIII. Nós estamos na Abadia de Fontevraud, ainda aqui na região do Loire. Essa abadia foi fundada em 1101 por Roberto da Pucelle. Infelizmente, a abadia, que a igreja está toda desfigurada, já não é mais uma igreja como tal, se tornou aí um museu. Curiosidade dessa abadia é que ela ficou muito ligada aos Plantagenetas, né? A figura da Eleonor da Aquitânia e também do Ricardo Coração de Leão. Então, curiosamente, o Ricardo Coração de Leão está enterrado aqui, mas o coração dele está em Rouen. Curioso. Aí poderiam falar assim, mas o Ricardo Coração de Leão não era inglês? Era, mas é que a Inglaterra dominava essa região aqui, né? Que, aliás, é das razões de ter tido a Guerra dos 100 Anos, justamente porque essa região pertencia à Inglaterra. Isso é a família Plantageneta. E aqui a famosa Leonor da Aquitânia, que fez questão de ser representado com um livro na mão para mostrar a sua erudição. E aqui a Isabel, né? A Isabel é a esposa de João Sem Terra, rainha da Inglaterra, né? E aquele lá do Ricardo Coração de Leão, como nós já falamos, bem interessante, então, associação dessa abadia com os Plantagenetas. Mas independente disso, é uma abadia muito bonita, em estilo românico, né? Pena que transformaram ela em museu, né? Depois ela não foi restaurada, né? É uma pena, mas é muito bonita.
Aqui nós estamos aí no claustro de Fontevraud, um claustro bonito em estilo românico. Eu já falei da simbologia do claustro em outro vídeo, né? Então aqui temos aqui o jardim interno, aí do claustro, um claustro gigantesco. O lado triste aqui que mais uma vez, né, a Revolução Francesa passou por aqui, fez uma destruição e o local foi transformado em prisão por Napoleão, né? Dá para ver aí a beleza aí do claustro.